circuito RLC série. Circuito RLC série. O que é o circuito RLC série? É um circuito onde nós temos resistores, indutores e capacitores do mesmo circuito ligados em série. Aumentado, é claro, né? Uma fonte de corrente alternada. Aqui uma fonte, uma determinada frequência, né? Aqui o resistor, o indutor e o capacitor. Nós podemos ter num circuito desse já o valor da reatância indutiva, o valor da reatância capacitiva ou simplesmente o valor da indutância, que é o L, e o valor da capacitância, que é o C. Aí vocês vão ter que calcular as oposições, né? O XL, nós vimos lá no circuito puramente indutivo, que é 2 vezes π vezes F vezes L, e o XC, que é 1 sobre 2 πFC. Então, se não tiver as reatâncias, vocês vão calcular. Para isso, o problema tem que dar o valor da frequência também, né? Bom, mas então aqui também vai acontecer o mesmo que ocorre lá nos outros, tá? Vamos ter uma corrente que será igual para os 3 componentes. Esta corrente vai provocar uma queda de tensão em cima do meu resistor, que nós vamos chamar de VR. Ela vai colocar, né? Vai surgir uma queda de tensão em cima do meu indutor nós vamos chamar de VL, e nós teremos uma queda de tensão também em cima do capacitor, que nós vamos chamar de VC. Coloquei isso no circuito coloquei VR, VL. Então aqui nós vamos ter VR, VL e VC, certo? E vamos ter a corrente nesse circuito. Por lei de Ohm, nós sabemos que este VR nada mais é do que R vezes I. Por lei de Ohm também, nós sabemos que o VL é igual à oposição do indutor, que é XL vezes I. E por lei de Ohm também nós sabemos que a tensão no capacitor é igual à oposição do capacitor, C vezes I. Então a gente consegue calcular individualmente essas tensões tendo a corrente. Mas para fazer o somatório delas, nós não podemos fazer uma soma aritmética, nós temos que fazer uma soma vetorial. E aí nós utilizamos o método do triângulo retângulo, que é o que nós estamos fazendo aí. Então, para isso, nós vamos ver novamente agora aqui o diagrama das tensões desse circuito. Aí, a partir do diagrama das tensões e do diagrama das oposições, que vocês conseguem calcular o que é pedido desses circuitos aí. Então, o diagrama das tensões, novamente, nós vamos usar como referência a corrente. Por quê? Porque a corrente é comum a todos os componentes aí. Aqui está a minha corrente, que eu estou fazendo em amarelo. Esta será a minha referência. E agora eu vou colocar os meus vetores em relação a esta corrente, conforme o componente, se ele atrasa, se ele adianta ou se ele não provoca defasamento. Então, aqui em fase com esta minha corrente,
vai surgir a minha tensão no resistor. Aqui está a minha tensão VR. E tal VR. Tá? Bom, eu vou somar o VR com o VL. Então, na ponta do meu VR, deste vetor, eu vou colocar o VL. E nós já sabemos que é para cima o VL, porque ele atrasa a corrente. Então, aqui nós vamos ter o VL. 60 graus da corrente. VL. E agora eu vou somar também. Nós estamos fazendo uma soma vetorial pelo método gráfico. A tensão no capacitor. E nós sabemos que o capacitor atrasa a tensão. Se a corrente está para a direita, então a tensão tem que estar para baixo. Só que aqui nós podemos ter a tensão no capacitor menor que a tensão no indutor, a tensão no capacitor igual à tensão no indutor e a tensão no capacitor maior do que a tensão do indutor. Conforme este tamanho, o triângulo vai ficar de formas bem diferentes, tá? Vamos colocar que ela é maior. E aí o triângulo vai resultar lá para baixo. O meu VL é menor do que o VC, só que vai acabar ficando lá para baixo. Aqui está o meu VC. E aí então a minha hipotenusa, que é a soma de todas elas, é do início deste percurso que é aqui até o final. Eu coloquei VR, VL e depois o VC. Então aqui é o início e aqui é o final. E aí o meu triângulo fica para baixo. Então aqui eu estou considerando que o meu VC seja maior do que VL. Por isso que ele fica para baixo. Por que isso ocorre? Porque o XC é maior do que o XL. Aí o triângulo fica para baixo. E notem um detalhe aqui, ó. Eu, inclusive, não falei nos outros ainda. Vou ter que estar nos outros lá para falar. Detalhe que ocorre aqui. Primeiro lá para o RC. Aqui, né? Notem, pessoal. Onde é que está a corrente? Aqui na horizontal. Direita. Esse aqui é o RC. Onde é que está a minha tensão da fonte? Para cá, para baixo. O que está ocorrendo aqui? Quem é que está adiantado? A corrente que está aqui ou a tensão que está aqui? Quem está adiantado nesse diagrama fasorial? Tensão ou corrente? Corrente, né? A corrente está adiantado e a tensão está atrasada de um ângulo φ, que não é 90 graus, porque ele não é um circuito puramente capacitivo. Tá? Ele é um circuito que nós chamamos de capacitivo. Tem o puramente capacitivo, que só tem capacitores, e tem o circuito capacitivo. Tá? Isso aqui é um circuito capacitivo. Ele atrasa a tensão, mas não em um ângulo de 90 graus. Vai depender de quê? Do valor do R e do valor do XC. Então, nós vamos ter variações aqui do ângulo φ maior
Tá? Maior do que zero, não igual a zero, maior do que zero, né? Até um ângulo menor do que 90 graus, e não também igual a 90 graus, porque igual a 90 graus ele seria puramente capacitivo. Igual a zero ele seria puramente resistivo, então ele é maior do que zero e menor do que 90. O valor vai depender do valor do R e do XC. Quanto maior o R em relação ao XC, mais próximo de zero ele fica. Quanto maior o XC em relação ao R, mais próximo dos 90 graus ele fica. Então, esse circuito RC nós chamamos de circuito capacitivo. Já o circuito RL, que é este aqui, olha o que aconteceu aqui. Ó. O I está aqui e a tensão da fonte está para cima. Então, agora aqui, quem está atrasado é a corrente. Portanto, ele não é um circuito puramente indutivo, porque ele não está atrasando em 90 graus a minha tensão. Tá? Aliás, adiantando, né, a minha tensão ou atrasando a corrente. Ele é um circuito que nós chamamos de circuito indutivo. Vou botar aqui, ó. Circuito indutivo. Puramente defasa, né, atrasa a corrente em 90 graus. Indutivo, ora, é maior do que zero e menor que 90 graus também esse defasamento. Vai depender também do valor do R e do valor do XL. Por isso que aqui, no circuito RLC, se isto ocorrer, ou seja, o XC maior do que o XL, e como eles estão defasados de 180 graus, ó, um está para cima, outro está para baixo, eles começam a se anular. Então, parte do VC anula o VL. E aí ele fica um circuito capacitivo. Apesar de ter um indutor, ele fica um circuito capacitivo. Por que ele fica um circuito capacitivo? Porque o XC é maior do que o XL. Ele simplesmente anula a minha reatância indutiva. Uma parte totalmente, né? Por isso que o meu triângulo fica para baixo. A minha tensão está atrasada em relação à corrente. Quem atrasa a tensão é o capacitor. Então é um circuito capacitivo. Como não é 90 graus, né? Nós podemos ter, pessoal, o contrário. Nós podemos ter aí, continuando com o diagrama das tensões, tá? Nós podemos ter que o meu VL seja maior do que o VC. Isto vai ocorrer porque XL é maior do que XC. E agora o meu triângulo vai ficar para cima. Esse triângulo vai ficar assim, ó. Então o V, aliás o VR, né? Então o VR, direito. Na ponta do VR nós vamos colocar o VL para cima também. VL para cima. Na ponta do VL nós vamos colocar o VC para baixo. Só que o VC é menor, então ele não passa para lá. Ele chega antes aqui daquele eixo ali. Então, aqui está o meu VC, esse pedacinho aqui. E a minha hipotenusa agora, a minha tensão da fonte está daqui até aqui e o meu triângulo está para cima. Ó. Aquele ângulo φ aqui é positivo. O ângulo φ aqui neste triângulo é negativo. Então, esse circuito aqui, como a referência está aqui na horizontal junto com o VR, né? Eu não coloquei, mas aqui está minha corrente. Ó. E a referência, porque isso é um circuito série. É o meu I. Então, nós temos o I aqui na horizontal e o V para cima. Então, quem está atrasado agora é minha corrente.
um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus. Vai depender do valor do R, né? Do XL e do XC. Vai mudar este ângulo. Neste caso aqui, como ele está atrasando a corrente, ele se comporta como um circuito indutivo. Indutivo. Como é que ficam as relações, né? O Pitágoras aqui nesse triângulo, ó. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa? V ao quadrado. É igual a soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é o VR ao quadrado e o outro cateto é a subtração dos dois, ou seja, VC menos VL ao quadrado. É este pedaço aqui que eu tenho que usar. E este pedaço aqui é o maior menos o menor. Aqui tanto faz, porque vai ser elevado ao quadrado, né? Neste aqui, como é que fica o Pitágoras? Ó? V ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais este pedacinho aqui ao quadrado. E aqui, neste caso, é VL menos VC ao quadrado. Que é a diferença dos dois. O seno, cosseno, tangente, a mesma coisa ocorre aí, tá? O seno deste ângulo aqui, neste caso, é o cateto oposto, que vai ser o VC menos o VL, tá? Em módulo, divididos pela hipotenusa, que é o V. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o VR, pela hipotenusa. A tangente vai ser o cateto oposto, que é VC menos VL, em módulo, divididos pelo VR. Vou fazer aqui porque vai acabar sendo igual para os dois, tá? Vou botar aqui, ó, seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o módulo de VL menos VC, ou VC menos VL, sobre a hipotenusa vale V. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é o VR, sobre a hipotenusa, que é V, e a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o VC, VC menos VL, vice-versa, tanto faz, coloca em modo, divididos pelo cateto adjacente, que é o VR. Tá? E vai surgir um terceiro caso aqui, pessoal, que é muito importante, que é quando nós tivermos, vou fazer em vermelho aqui, ó, o VL igual ao VC. E isso vai ocorrer porque o XL vai ser igual ao XC. Tá? Se isto ocorrer, vamos ver como é que vai ficar esse nosso triângulo. Esse vai ter triângulo. Ó, vamos botar aqui a referência, que é a corrente. Em fase com a corrente vai ser a tensão no resistor, porque ele não provoca defasamento. Aqui vai ser a tensão no resistor, PR. Para cima, nós vamos botar a tensão no indutor, o VL. VL. E para baixo, né? Porque VC é para baixo, porque o capacitor atrasa a tensão e não a corrente. VL. Baixo, em preto. Nós vamos botar o VC exatamente de mesmo tamanho. Porém, ele está defasado de 180 graus. E aí, então, os dois vão se anular. E aí ocorre algo muito interessante aqui. Ó. Onde é que é a minha tensão da fonte? Né? Eu estou somando tudo isso. Ó. Somei o VR, somei o VL, somei o VC. A resultante é do início
ao final. Então, a minha resultante está aqui, ó. Minha resultante está aqui, em fase com o VR. Aqui, em fase com o meu VR, está a tensão da fonte. Ou seja, neste caso, V é igual a VR. Então, toda a tensão da fonte fica em cima da tensão do resistor. Isto aqui, pessoal, ocorre no que nós chamamos de frequência de ressonância. Frequência de ressonância. Tá? O V vai ser igual a VR porque o XL é igual a XC. E aí nós temos a tensão da fonte em cima do resistor. E as duas outras tensões se anulam. Isso quer dizer que se eu pegar um voltímetro e for medir a tensão aqui em cima do meu resistor, eu vou encontrar essa tensão aqui. Se for 220 aqui, tá? E aí eu posso encontrar, dependendo dos valores desses componentes, eu também posso encontrar 220 aqui, 220 aqui, ou 100 aqui e 100 aqui, ou 50 aqui, 50 aqui, ou seja, com o voltímetro eu vou encontrar duas tensões aqui iguais. Porém, elas estão defasadas de 180 graus e elas vão se anular. Mas a tensão no resistor sempre vai ser igual à tensão da fonte. Porque isso é um circuito que está na frequência de ressonância. E este conceito é utilizado, pessoal, para fazer sintonias. Sintonia de rádio, sintonia de televisores. Qualquer tipo de sintonia, equalização de som, é feito baseado nesse princípio aí da frequência de ressonância. Como é que se calcula a frequência de ressonância e o que ela quer dizer? Dedicar um pouquinho à frequência de resistor. Sempre que tivermos capacitores, sempre que tivermos capacitores e indutores, estejam eles em série ou paralelo, tá? Nós vamos ver que isso vai ocorrer no paralelo também. Então, sempre que nós tivermos capacitores e indutores, estejam eles em série ou paralelo, existe uma frequência em que XL vai ser igual a XC. Não interessa os valores do indutor, não interessa os valores do capacitor, vai ocorrer em uma determinada frequência XL igual a XC. Tá? Então, sempre que tivermos capacitores indutores, estejam eles em série ou paralelo, existe uma frequência em que XL é igual a XC. Tá?
Esta frequência chamamos de frequência de ressonância. Tá? Então, sempre que tivermos capacitores e indutores ligados, tanto faz em série ou em paralelo, vai existir uma determinada frequência e a reatância indutiva será igual à reatância capacitiva, tá? A esta frequência nós damos o nome de frequência de ressonância. Como é que nós calculamos então? Ora, se XL vai ser igual a XC, nós tiramos essa equação daqui. O XL não é 2 vezes o π vezes o F vezes o L, e o XC não é 1 sobre 2πfc, daqui nós tiramos a forma da frequência de ressonância, tá? Nós vamos isolar a frequência aqui. O que nós vamos fazer? Isso aqui está dividindo, vamos passar para lá multiplicando, ó. Tudo isso. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2π ao quadrado, que é 2π vezes 2π é 2π ao quadrado. F vezes F dá F ao quadrado. L vezes C é L vezes C. É igual a 1. Vamos isolar o F agora. O F vai ser igual a 1 divididos por 2π ao quadrado vezes L vezes C. Raiz quadrada de tudo isso. Isso aí era F ao quadrado, né? Então, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 2π ao quadrado é 2π ao quadrado. Aliás, é 2π. E os dois juntos, né? Raiz quadrada de 2π ao quadrado é 2π. E raiz de LC é raiz de LC. Nós não conseguimos tirar da raiz. Então, esta aqui é a forma da frequência de ressonância. 1 divididos por 2π, raiz quadrada de L vezes o C, ou seja, o valor da indutância vezes o valor da capacitância. Esta aqui é a forma da frequência de ressonância. Guardem bem ela, porque vocês sempre vão precisar dela em algum momento da vida de vocês. Tá? E não precisa decorar também, basta fazer como eu fiz. Iguala, tem que saber a forma do XL e do XC, né? Iguala as duas, solo F. Então, isso aqui é a frequência de ressonância. Então, Rzinha. 1 sobre 2π raiz quadrada de L vezes. Então, se eu tiver, por exemplo, um capacitor de 1 microfarad e o indutor de 1 milihenry, a frequência de ressonância vai ser igual a 1 divididos por 2π. 1 divididos por 2π vezes raiz quadrada de 1 micro vezes 1 mili. E aí nós vamos ter que a frequência de ressonância é igual a 1 divididos, parênteses, 2 vezes I vezes raiz quadrada, parênteses, de 1 expoente menos 6, expoente menos 6, que é 1 micro, vezes 1 expoente menos 3, que é 1 mili, fecha parênteses, dá 5 kg, 5,03 kHz. 5,03 kHz. Tá? O que significa isso? Se eu pegar e colocar o resistor, aliás, um resistor
de 10K, sei lá, um capacitor de 1 micro, insere com um indutor de 1 milihenries, esses três em séries, tá? E alimentar uma fonte de corrente alternada e ajustar a frequência dessa fonte em 5,03 kHz, a impedância total do circuito vai ser igual à resistência do circuito, porque os dois se anulam. Nós não vimos ainda o diagrama das impedâncias, tá? Vai ocorrer agora também. Nós já vamos ver. Perguntas até aqui? Aqui nós vimos que nós podemos ter, né? Triângulo para baixo, triângulo para cima, tem triângulo, né? Que nós não temos triângulo nenhum. Agora vamos ver o diagrama das oposições. Vamos ter que parar já, né? Depois a gente vê a... Nem está no conteúdo, mas vamos estudar o LC também. O indutor e o capacitor. O conteúdo seria o RLC série. E na próxima aula continua esse conteúdo, tá? Posso resolver exercícios também para vocês. Lembrando que tem aqueles exercícios. Eu vou deixar aqueles exercícios da apostila do Mário, tá? Para vocês fazerem, porque já tem respostas lá, né? E tem vários exercícios no final do capítulo de RC, RL, depois tem de RLC série. Vários exercícios já com resposta. Aí vocês vão tentar fazer aqueles exercícios aí na aula que vem. Vocês tragam as dúvidas, a gente pode fazer mais alguns exercícios também, resolver. E também a gente vê o LC, qual o LC série. Vamos ver o diagrama das oposições aqui do circuito. LC. Nós vimos só o diagrama das tensões, né? Oposições. Nós vamos ter também, né, 3 diagramas das oposições, dependendo do valor dos componentes. Lembrando que se não tem o XL, tem que calcular, né? Se não tem o XC, tem que calcular. Não é o L e nem o C, né? O XL e o XC. Isso. Então, no lugar do VR, vai entrar o meu R. O R. No lugar do VL, vai entrar o XL. No lugar do XC, vai entrar... Aliás, no lugar do VC, vai entrar o XC. No lugar da impedância do V total, vai entrar a minha impedância. Então, aqui eu tenho a minha impedância. Em verde, o meu R. Em azul, o XL. Em preto, o T. T está aqui embaixo. R está para a direita. XL está para cima. O Z está aqui assim. E também tem o ângulo φ. E vai ficar o Pitágoras, né? Como é que fica o Pitágoras aqui? O Z ao quadrado, a oposição, a hipotenusa ao quadrado, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado, então R ao quadrado mais esse pedaço aqui. Quem é esse pedaço? C menos XL. Vai ser aqui, ó. L. O seno vai ser igual a cateto oposto, módulo de XC menos XL, divididos pela hipotenusa Z. O seno aqui vai ser igual a cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o Z, e a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o XC
menos o XL divididos pelo cateto adjacente, que é o R. Neste caso aqui, nós estamos considerando, né, que o XL é maior do que o C. O outro triângulo, nós vamos considerar que o XC vai ser maior do que o XL. Aí o triângulo fica para cima. Para cá, aqui, ó. E o meu R. O XL é para cima. O XC para baixo, porém, como ele é menor, né, não ultrapassa ali, ele fica até um certo ponto aqui, dependendo dos valores, é claro, né? Aqui é o meu XC. Ô, coito. XC. Então, hipotenusa aqui é o V. V não, meu Z. Z. Pitágoras aqui também fica Z ao quadrado é igual a R ao quadrado, mais esse pedacinho aqui que vai ser XL menos XC ao quadrado. O seno é o cateto oposto, que é o XC menos XL, dividido pela hipotenusa, que é o Z. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa, que é o Z. E a tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo, que é o XL menos XC, módulo 2, né? Divididos por R. Mesmas formas ali com pequenas mudanças. O φ. E o terceiro caso, né, é quando nós tivermos a questão da ressonância, né? Nós já vimos o que é ressonância. Ressonância. XL igual ao XC. E aí, então, nós vamos ter aqui nosso R, né? O nosso R. Pois acima XL. XL. E defasado, né? 180 graus desse XL, nosso XC. Ou seja, ele vai ficar para baixo. Como elas estão defasadas 180 graus, eles apresentam o mesmo valor, eles simplesmente se anulam. O fato de eles se anularem vai ocorrer algo muito importante aí que é utilizado lá no módulo 4, viu? Uma disciplina. Quando você chegar lá, vocês vão se lembrar disso aqui. Esse conceito é utilizado para fazer algo importante também na indústria. E para baixo é o XC. E aí, então, a impedância desse circuito vai ser igual à resistência. Ou seja, daqui até o final do percurso, é a soma de todos esses. Então, nós vamos ter que a impedância é igual à resistência apenas. Porque ele está na frequência de ressonância. Eu não falei, mas... aliás, falei, mas não escrevi, né? Não, falei.
Falei e escrevi aqui, ó. V igual a VR. Pessoal, então nós vimos circuito RC série, RL série, circuito RLC série. Tá? E o que ocorre em cada um desses? Agora vocês têm condições de fazer todos os exercícios lá da apostila do professor Mário. Ver aqui que ó, vocês têm também a teoria disso aí que a gente está vendo, vocês têm aqui também, tá? É paralelo. Não, é inicio série, né? O circuito circuito RC série, tá? RC série. Aí vocês têm aí o diagrama das tensões, ó, seno, cosseno e tangente. O diagrama das oposições, também conhecido como diagrama da impedância, eu fiz ali para vocês. Fórmulas aí do Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Aí entra no circuito RL série, ó. Chama de lei das tensões de Kirch para CA, pelo que nós vimos, ó, a soma vetorial se faz pelo triângulo retângulo. Diagrama das oposições, o circuito RL, relações trigonométricas, ó, e aí tem exercícios. Esses exercícios aqui da página 37, vocês podem fazer todos já, tá? Aqui é só RC série e RL série. Aqui ainda não tem o RLC. Depois ele vê separado, se não me engano. E tem exercício de RC, tem exercício de RL, bem interessantes os exercícios, tá? Interessantes. E aí depois, então, ele entra na página 39 em circuito RLC série, certo? E aí vê tudo que nós vimos ali também na aula de hoje. O diagrama das tensões, o diagrama das correntes. Só não fala aqui tão especificado como, né? Acho que até aqui ele fala em ressonância, eu acho. Não, também não fala. Só fala no caso do VL maior do que VC, não dá os outros exemplos. Não, depois só fala em ressonância aqui, ó. Não dá o outro caso deles estarem XL maior que XT ou XC menor. E tem um exemplo aqui, ó. Cálculo da frequência de ressonância também. E aí tem exercícios aqui, página 42. Aí tem exercício só de RL série também. Mais 13 exercícios. 13. Então tem um monte de exercícios aí para vocês aplicarem o que nós estamos estudando, tá?